Casa Narkonf. História do famoso edifício, onde em vez de apartamentos havia células, e o banheiro, a sala de estar e o quarto estavam em níveis diferentes. Um dos mais famosos exemplos da vanguarda arquitetônica em Moscou é a Casa Narkonf, criada pelo arquiteto Moisés Ginsburg em 1929-1930. Este edifício está localizado na Avenida Novinsky, perto do arranha-céu stalinista na Praça Kudrinskaya e possui dois volumes, um prisma residencial e um cubo corporativo, conectados por uma passagem aérea. A casa fica sobre pilotis, seus façades são completamente brancas e desprovidas de qualquer decoração. Mas antes de falar mais sobre sua arquitetura, vamos falar sobre o estilo e a época, sobre o que é a vanguarda. A arquitetura vanguardista surge no mundo no início do século XX. O fato é que a cruzada em nome de tudo que é moderno, que foi iniciada pelo movimento modernista, continua com uma nova geração de arquitetos. Se esse mecanismo está em movimento, é difícil pará-lo. Se os arquitetos modernistas diziam, vamos fazer a arquitetura moderna, mas ainda assim permitindo alguma revisão da tradição, então a jovem geração rebelde que sucedeu já diz que vai jogar Pushkin do navio da modernidade e criar algo que não tenha nenhuma referência ao passado. Na França, esse movimento é representado por Le Corbusier, que já no início dos anos 1920 projetava cidades repletas de arranha-céus prismáticos. Na Alemanha, sua abordagem era desenvolvida pela escola Bauhaus, que inicialmente estava localizada em Weimar e depois em Dessau. Em suma, era um processo global. Já a arquitetura vanguardista na União Soviética em grande parte cresceu a partir da arte vanguardista. Casimir Malevich escreve seu Quadrado Negro em 1915 e outras obras no espírito do suprematismo, uma arte de formas geométricas puras e cores puras. Vladimir Tatrin começa a criar relevos, esculturas abstratas. Nos mesmos anos, ocorre o avanço para a abstração de artistas como Vassily Kandinsky, Mikhail Larionov, Mikhail Matyushin e seus alunos. As ideias do abstracionismo foram transferidas para a arquitetura pelos artistas. Em 1919, Vladimir Tatrin, por exemplo, criou o projeto do Monumento à Terceira Internacional. Este edifício incrivelmente audacioso deveria ser uma enorme espiral de aço inclinada, dentro da qual três formas geométricas girariam: um cubo, uma pirâmide e um cilindro. No mesmo ano, Lazar Lisitsky começou a criar suas projetos de afirmação do novo, composições volumétricas suprematistas com nomes característicos: arco, ponte, casa sobre a terra, cidade. Os arquitetos pegaram os apelos dos artistas para limpar a arte até a forma, a cor e a construção. No entanto, não pense que os vanguardistas estão renunciando à beleza, eles apenas a entendem de outra forma. Os principais elementos arquitetônicos, composição, forma, espaço, tornam-se objetos centrais da estética vanguardista. Nikolai Ladowski já em 1920 escreve: o espaço, não a pedra, é o material da arquitetura. Vamos esclarecer os conceitos desde já. Na literatura popular e no jornalismo, a palavra construtivismo é usada para denotar toda a arquitetura dos anos 1920. Na minha opinião, isso está incorreto. Os construtivistas chamavam a si próprios os membros da organização criativa OSA, Sociedade dos Arquitetos Modernos. Ao lado dele, existia a Associação Criativas Nova, Associação dos Novos Arquitetos, cujos membros se denominavam racionalistas. O arquiteto Ilya Golozov desenvolveu a teoria da construção de organismos arquitetônicos, como ele chamava. Ivan Fomin procurou criar a clássica proletária, e assim por diante. Havia muitos estilos e métodos naquela época, como em qualquer outra época. Portanto, sugerimos usar o termo guarda-chuva mais universal vanguarda para a arquitetura inovadora dos anos 1920, por analogia com a vanguarda na pintura. Vamos à história do edifício Narkonf. Aqui é necessário lembrar que uma das tarefas importantes dos anos 1920 era criar habitação em massa econômica. Moisés Ginsburg, um dos líderes do grupo de arquitetos construtivistas, liderou no final da década uma sessão de tipificação no STROI com RSFSR, ou seja, como diríamos agora, o Departamento de Construção Padrão no Ministério da Construção do país. Esta seção desenvolveu vários tipos de apartamentos, na verdade, eles eram chamados de células residenciais. O mais econômico deles foi o tipo de célula F de 2 níveis. Essas células foram usadas para construir casas em Moscou,
Ekaterimburgo e Saratov. O edifício Narkomfin é o mais famoso deles. Narkomfin, este é o comissariado do povo das finanças. Naquela época, o comissário do povo das finanças era Nikolai Miliutin, que por feliz coincidência não era apenas um burocrata, mas também um arquiteto amador e, como diríamos agora, até mesmo um urbanista. Sua familiaridade com a equipe de Ginsburg permitiu a realização deste plano, que, em geral, é paradoxal. Pense, uma casa ministerial de elite foi construída de acordo com um projeto experimental. Vamos fazer um passeio mental pelo seu quinto andar. Ambas as escadas estão de lados opostos levando a um corredor com altura de apenas 2,25 metros. Ao longo do corredor, portas, agrupadas aos pares, preta e branca, em algum intervalo novamente e assim por diante. Se entrarmos na porta preta, entraremos na célula superior. Nos encontraremos em um pequeno hall com uma porta para o banheiro. Subindo a escada dentro do apartamento até meia altura, estaremos na sala de estar de 2 ambientes, onde o teto tem 3,5 metros de altura e grandes janelas voltadas para o oeste. Subindo a outra escada até meia altura, estaremos no quarto com uma altura de 2,25 metros, cujas janelas dão para o leste. Está localizado diretamente acima do corredor comum e do hall de entrada com banheiro, e ali mesmo está a entrada do chuveiro. E se entrarmos na porta branca, para os nossos vizinhos, estaremos na célula inferior. Aqui, a escada no hall leva um andar inteiro abaixo. A sala de estar de 2 ambientes dos vizinhos está exatamente abaixo da nossa e tem a mesma altura. No mesmo nível, está localizado o quarto vizinho, assim, ele está localizado sob o corredor comum. Portanto, os arquitetos colocaram o corredor exatamente entre os 2 quartos, reduzindo a altura desses quartos. Isso permitiu aumentar, usando a linguagem dos arquitetos, a área útil e tornar essa célula barata para construir. Ao mesmo tempo, em 36 metros quadrados, eles colocaram um apartamento de 2 quartos com banheiro separado e sala de estar de 2 ambientes. Foi assim que surgiu esse truque arquitetônico. A casa Narkomfin às vezes é chamada de casa comuna, mas isso é um erro. O próprio Ginsburg a chamava de casa de tipo transitório e acreditava que ela preparava os moradores suavemente para a ordem de vida pública. Aqui está o que ele escreve em seu livro Habitação, publicado em 1934, embora fossem tempos fatalistas severos, então o que foi escrito deve ser dividido ao meio. Achamos absolutamente necessário criar uma série de elementos que estimulassem a transição para uma forma mais elevada da ordem social e doméstica, mas não decretassem essa transição. Até mesmo o corredor na casa Narkomfin foi concebido como um espaço público. Através dele, através do poço da escada, era possível acessar o telhado plano explorável, onde havia um solário. A partir do segundo andar, uma passagem aérea levava ao bloco comunal. Nele deveriam ser instalados uma academia, uma cozinha e 2 salas de jantar, uma no interior do edifício e outra, de verão, no telhado. O bloco de serviço dava para o anel de jardim, onde se planejava instalar uma garagem, uma lavanderia e uma secadora. No centro do terreno, estava prevista a construção de um prédio separado para um jardim de infância. Infelizmente, nem todos os planos foram realizados, mas, segundo as memórias dos moradores, a cozinha, o jardim de infância instalado no bloco comunal e a lavanderia realmente funcionaram pelo menos durante a década de 1930. Agora vamos analisar a arquitetura da casa Narkomfin para entender quais princípios estão na base da arquitetura do avant-garde. Começaremos, como sempre, com a composição do edifício. Seguindo o modernismo, o avant-garde procura um compromisso entre a conveniência na distribuição dos espaços e o desejo de criar uma composição complexa e dinâmica. Mas se no modernismo o edifício muitas vezes se enrola como um caracol ou desenvolve volumes como um cristal, o avant-garde prefere reunir o edifício a partir de corpos geométricos, como se fosse uma tela tridimensional de Casimir Malevich. Mas a era do avant-garde busca lançar os volumes para o alto ou até mesmo para a falta de peso. Basta lembrar como foi na poesia da mesma época do avant-garde. Vladimir Mayakovsky, no poema Nós, escreve: Nós, portadores de nova fé, determinando o tom de ferro da beleza. Para que as praças não sejam profanadas por naturezas fracas, nós arremessamos concreto armado no céu. E o corpo residencial da casa Narkomfin é um paralelepípedo branco lacônico, apoiado em pernas pretas.
Essas pernas se dissolvem no contexto da paisagem circundante, e parece que este volume simplesmente flutua no ar. A filha do comissário das finanças, Ekaterina Miliutina, lembrava que os moradores locais chamavam a casa Narconfin de navio. No entanto, ele nem mesmo navega, mas parece flutuar acima da elevação da colina. É importante também notar que as paredes lisas, rebocadas e caiadas destroem a sensação de material. A casa parece um desenho, como diríamos hoje, uma renderização de computador, incorporado à realidade. A casa é abstrata, tanto quanto a arquitetura pode ser abstrata, ainda lidando. Outro conceito importante que precisamos discutir em relação ao avant-garde é o espaço. O avant-garde colocava o espaço em primeiro plano, eu já citei Nikolai Ladowski. Outro dos pilares do avant-garde é o movimento. Assim, o espaço deve estar constantemente em movimento. Os prédios recebem grandes janelas de vidro. Agora, os interiores não são mais papel de parede, mas sim a rua, os carros, as árvores, os pedestres. E à noite, os interiores e seus habitantes se tornam a decoração das fachadas de vidro. O externo penetra facilmente no interno, e o interno se manifesta externamente. O movimento não apenas conecta o interior e o exterior, mas também está dentro do prédio. O espaço agora não é dividido em salas fechadas. O número de paredes é reduzido ao mínimo, e o espaço flui livremente de sala para sala, de andar para andar. Para concluir, vamos falar sobre a vida cotidiana do prédio. Este experimento peculiar, empreendido sob a liderança máxima de nosso país, não durou muito. Já nos anos 1930, houve uma mudança significativa na composição dos moradores. É compreensível porque o corvo preto muitas vezes voava para o pátio da casa Narconfin e levava os moradores em direção desconhecida. E no período pós-guerra, ninguém cuidava do prédio, então ele gradualmente caiu em desuso. Nos anos de 2015 a 2020, o prédio passou por uma grande reconstrução, o que é interessante, seguindo o projeto do neto de Moisés Ginsburg, Alexei. Devolveram ao prédio sua aparência original, livraram-no das adições posteriores, pintaram-no nas cores originais, e restauraram o vitral de 4 andares do bloco comunal. Hoje em dia, é novamente um prédio residencial, e de luxo, afinal, está localizado no centro de Moscou. E é preciso dizer que os apartamentos lá, cerca de 50, foram vendidos rapidamente. Com vocês estava o canal Segredos Soviéticos.